Bom, pessoal, nosso próximo desafio é rodar um comercial com chroma key com bastante composição. Nosso estúdio é bem grande, de 12 por 8, e nós estamos aqui hoje fazendo um teste de câmera para avaliar qual é a nossa melhor opção de custo-benefício com relação à tinta de chroma que vai ser usada no comercial e o codec da Blackmagic Ursa. Então nós fizemos aqui nessa parede 3 facas. A primeira faca da esquerda é uma tinta rosco azul, a tinta do centro é uma tinta rosco verde e a tinta da nossa direita é uma tinta coral verde. A diferença de custo dessas tintas é muito grande. A tinta rosco verde custa aproximadamente R$400, a tinta rosco azul custa aproximadamente R$450 e a tinta coral custa aproximadamente R$100 o galão. Então é uma diferença bastante considerável. Como a gente tem que pintar um estúdio de 12 por 8, tem que ser levado em conta esse custo. Uma outra informação interessante é que além do custo da tinta, tem a questão do rendimento. A rosco azul precisou de apenas 2 demãos para dar esse resultado que nós temos aqui, enquanto a coral e a rosco verde precisaram de 4 demãos. Então, apesar de ser uma tinta mais cara, a gente precisa de apenas 2 demãos para cobrir o branco. Um outro ponto que eu tinha bastante curiosidade de testar é o resultado do chroma azul em uma câmera com sensor Bayer, pois como nós sabemos, as câmeras com sensor Bayer têm mais sensibilidade à cor verde do que ao azul e ao vermelho. Então existe esse mito no chroma key de que não se utiliza nas câmeras de sensor Bayer chroma azul. Então a gente vai testar isso agora. Nós vamos rodar com ProRes 444 e ProRes 422. Vamos fazer esse teste para todas as 3 cores. E aí na pós-produção a gente vai verificar qual dessas cores e qual desses codecs recorta melhor. Um dos pontos mais importantes para um chroma key bem feito, para um recorte com uma boa qualidade, é que o fundo seja bastante uniforme. Então para isso nós utilizamos aqui o waveform junto com o RGB para avaliar a uniformidade do fundo. Então antes de começar a filmar um chroma key, é fundamental que ele esteja muito bem iluminado de forma uniforme, para que na pós-produção a gente não tenha problema de recorte. A gente tem ali a Luana, nossa modelo de hoje, e eu estou rodando em 4K ProRes 444, que é o nosso codec mais parrudo, 444. Vamos lá, Luana, faz aí a sua performance para a gente. Maravilha. Nosso próximo teste é em 4K ProRes 422. Esse aí então é o 4K ProRes 422. Bom, estou rodando então aqui na tinta rosco verde ProRes 444. E agora o nosso último teste no rosco verde, que é com o 4K ProRes 422. Ação. Bom, agora a gente vai rodar então com a rosco azul em ProRes 444. Ação, Luana. Cortei. E agora a gente vai para o nosso ProRes 422. Já que a gente está aqui, vamos fazer um outro teste. Nós vamos pedir para a Luana fazer esses mesmos movimentos, mas eu vou aumentar o nosso shutter. Eu vou para 90. E a gente vai ter agora cada frame com menos motion blur. E a gente vai avaliar se isso vai melhorar o recorte. Eu venho aqui no menu da câmera e a gente altera o shutter para 90. Isso, consequentemente, vai comer a metade da luz. E aí eu abro a nossa lente para 2.8, para a gente manter a mesma exposição. Vamos lá, Luana? Esse daí é com o Global Shutter em 90 graus. Aproveita que você já está aí e faz aqui em frente ao verde também, Luana, no rosco verde. Maravilha. Bom, o pessoal aqui no estúdio me mostrou que tem croma azul de um lado e croma verde do outro. Como é que será que esse tecido também reage? Luana, você se importa da gente fazer um último teste com isso aqui? Vou precisar de um voluntário para segurar. Mais um voluntário. Bom, então agora eu vou rodar aqui, a gente continua em 90 graus de shutter, e eu estou rodando em ProRes 422. Vai lá, Luana, ação. Agora a gente pode girar e testar com o azul. Joga o cabelo. Maravilha. E aí a gente vai avaliar qual dessas cores, qual dessas tintas e qual codec tem o melhor custo-benefício para a nossa produção. Chegou a hora da verdade. Eu trouxe todas as imagens aqui para dentro do Premiere Pro e a gente vai avaliar qual dessas opções oferece o melhor recorte com apenas um clique. É óbvio que eu poderia jogar essas imagens dentro do After Effects
e aplicar filtros mais sofisticados, fazer configurações mais refinadas, mas a nossa intenção aqui não é essa. A nossa intenção é realmente verificar a partir dos 3 tipos de tinta e a partir dos 2 tipos de codec que nós utilizamos, o ProRes 422 e o ProRes 444. Em teoria, o ProRes 444 deve oferecer um recorte muito melhor, porque é um codec que oferece muito mais informações de cores, e é realmente, portanto, o codec sempre recomendado para captação de chroma key. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui pela nossa Coral Verde, que é a nossa tinta mais simples. É uma tinta que foi feita numa casa de tintas sob a nossa encomenda, não é uma tinta específica para chroma, e é uma tinta bem mais barata que as outras. Vamos ver se funciona legal o recorte a partir dela. Então eu vou aplicar aqui o Ultra Key. Vou utilizar apenas as configurações padrão do filtro e vou selecionar uma cor aqui próxima à cintura da nossa modelo, a Luana. Vamos ver o que acontece. Bom, aparentemente um recorte bastante legal, olha. É claro que aqui no cabelo talvez fosse necessário algum ajuste, ó, no filtro, para a gente tirar um pouquinho desse Spill Suppression. Vamos seguir aqui para a nossa segunda opção, que é a mesma tinta, no entanto a gente está utilizando o ProRes 422, que tem menos informação de cores. Na teoria, esse recorte não deve ser tão bom quanto o anterior. Vamos lá, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos aplicar Ultra aqui e vamos selecionar aqui uma cor próximo à cintura da Luana. Olha, já de cara, aparentemente, o recorte não me parece tão bom. A gente tem uma contaminação bastante grande aqui no fundo, olha, onde a gente não teve no 444. Olha, já de cara, parece que o fundo está bem mais contaminado do que no 444, olha lá. O fundo realmente está bem mais contaminado do que no 444. Esse é o 422, esse é o 444. E o próprio recorte também, olha as mãozinhas ali da Luana, ó. Vamos dar um play aqui para a gente verificar em seguida o 444 com o 422. Esse é o 444. Esse é o 422. O fundo claramente muito mais contaminado. Vamos dar continuidade à nossa avaliação. A gente agora vai para o Rosco Verde, que é uma tinta específica para chroma key, uma tinta importada, fabricada especialmente para isso, e muito mais cara do que uma tinta que a gente compra numa loja comum, como a Coral que a gente mandou preparar para o nosso teste. Em teoria, ela deve oferecer um recorte melhor do que a tinta Coral. Vamos verificar se é realmente isso que acontece. Vamos aplicar aqui o nosso Ultra aqui. Vamos fazer a mesma coisa, utilizar aqui uma informação próxima à cintura da nossa modelo. E a gente de imediato vê um recorte bem legal. A gente, é claro, ainda tem aqui algum ajuste para fazer próximo às mãos dela, quando tem um movimento muito rápido. Mas a minha impressão é que isso aqui está acontecendo mais em função do shutter speed do que da própria tinta e da iluminação. Eu acredito que na hora que a gente fizer o teste com 90 graus, isso aqui vai dar um resultado bem melhor. Vamos deixar para avaliar isso mais lá na frente. A gente vai agora para o 422, o nosso codec mais leve, aqui na mesma tinta. Bom, aparentemente conforme o esperado, o 444 com resultados melhores do que o 422. Vamos partir para a nossa próxima tinta, que é a Rosco Azul, que também é uma tinta excelente, inclusive aqui é a mais cara de todas do nosso teste. Eu estou bastante curioso para verificar isso, porque existe esse mito de que uma câmera com sensor Bayer tem mais sensibilidade ao verde. O chroma deve ser sempre feito na cor verde. O azul a gente utilizava muito em películas de cinema. Mas eu tenho bastante segurança de que essa tinta Rosco Azul não vai nos decepcionar e vai oferecer um recorte bem bonito. Vamos lá. Olha, conforme esperado, um recorte bastante legal, com um clique só. Vamos avaliar agora o Rosco Azul no ProRes 422 para a gente ver o que acontece. Olha, aparentemente também recortou bem legal. Olha o cabelo dela aqui, ó. Cortando bem legal. A gente está com menos contaminação de cor do que com o verde. Vamos ver aqui com o verde. A gente realmente pode observar aqui no verde há uma certa contaminação aqui nos cabelos, aqui nos braços. Tá vendo? Tem um certo
Color Spill aqui. E já no azul, a gente observa bem menos. Olha aqui no cabelo dela, no braço. A gente tem menos contaminação do fundo no recorte. Gostei bastante do resultado do azul. Vamos agora então para o teste com shutter a 90 graus, que eu acredito que vai dar realmente o melhor resultado, porque a gente tem menos motion blur em cada um dos frames. Então, vamos fazer a mesma coisa. Jogo Ultra aqui. Vamos selecionar a cor próxima à cintura aqui. Olha, realmente parece ter uma melhora significativa. Vamos parar num frame aqui onde haja bastante movimento, onde ela esteja movendo a mão com bastante velocidade. A gente verifica que realmente não tem contaminação entre os dedos nos cabelos, porque a gente tem a metade do motion blur. Bom, vamos renderizar essa timeline para a gente poder fazer uma comparação aqui com o tempo real. Bom, agora aqui já renderizado, eu vou dar um play com 180 graus e com 90 graus para a gente verificar a diferença. Realmente, para mim, até o momento, rosco azul, 90 graus é o campeão. Muito bom o resultado, né? Vamos seguir aqui então para o nosso rosco verde, também com 90 graus. Agora nós temos o fundo de tecido. Vamos verificar o recorte no tecido. Resultado bastante interessante também e completamente utilizável. A gente fazendo ajustes aqui no nosso efeito de chroma daria para utilizar perfeitamente. Nosso último teste então é com o tecido azul. Vamos verificar aqui então o recorte do chroma no tecido azul. Olha, no tecido azul a gente já verifica aqui imediatamente que houve aqui uma contaminação da calça jeans da nossa modelo. É uma cor muito similar à cor azul do fundo, então ele realmente contaminou aqui. E até agora foi realmente, de todas as opções que nós testamos, foi a pior de todas. A gente provavelmente conseguiria até salvar esse chroma utilizando máscara, utilizando settings mais avançadas com um plugin melhor dentro do After Effects, mas a gente vê que aqui no Premiere com o Ultra Key não funcionou muito bem. Bom, então eu vou passar aqui em tela cheia todos os nossos testes para que a gente possa avaliar em sequência e comparar todos os resultados. Esse aqui foi o primeiro com a tinta coral verde em ProRes 444. A gente percebe que realmente o programa teve muito mais dificuldade em fazer o Key em um codec com mais compressão no espaço de cores. A gente agora vai aqui para o rosco verde em ProRes 444. O fundo está bem legal, não tem nenhuma contaminação. Na hora que a gente vem para o 422, a gente percebe imediatamente que há realmente um comprometimento aqui. Ó. A gente vê que no 444 isso não ocorreu e no 422 a gente percebe claramente isso. Agora a gente veio para o rosco azul, para ProRes 444, não há nenhuma contaminação no fundo. No 422 também não há aquele problema da contaminação aqui. Agora com 90 graus de shutter angle, para mim esse daqui foi o melhor dos resultados. Esse aqui é o rosco verde, a gente percebe ainda um pouco de contaminação no cabelo dela, mesmo com 90 graus de shutter. A gente percebe que o recorte não ficou tão bom quanto no azul. Olha no azul. Então esse aqui é o rosco azul com shutter de 90 graus e esse daqui o rosco verde com shutter de 90 graus. Dando continuidade, nós temos aqui então o tecido verde. E em seguida o nosso último teste que foi com o tecido azul. É esse aqui, o nosso teste de tecido azul. Eu acredito que de todos os testes que nós realizamos, esse daqui foi o pior. A razão da realização de todos esses testes é que quando nós alugamos esse estúdio, ele já estava pintado com tinta coral verde.
então nós não teríamos nenhum custo para repintar o estúdio. No entanto, nós fizemos um primeiro teste de câmera com a tinta coral verde que já estava pintada no estúdio e chegamos à conclusão de que o resultado realmente seria melhor se nós pintássemos o estúdio todo de rosco azul. Então esse making off que vocês vão ver foi do primeiro teste onde o estúdio ainda estava pintado de verde, mas quando nós rodamos o comercial, efetivamente, o estúdio foi todo repintado para rosco azul. Espero que vocês curtam e cliquem aí em subscribe para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal.